Amém? Pegue sua Bíblia e diga assim comigo. Levante bem alto sua Bíblia. Amém? Amém? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor ministre o nosso coração. Que seja uma experiência única. Que seja um momento ímpar na Tua casa. E que a gente aprenda, Senhor, a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Estamos abertos, dispostos, estamos com o nosso coração pronto, como uma terra pronta, Senhor, a receber a semente da Tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo em células, que tem sido muito gostoso, tem sido muito abençoado. E a prova disso é que a maioria de nós que estamos aqui participamos de célula e a gente pode dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida nas pessoas. Isso é maravilhoso. E eu queria falar nessa noite para vocês sobre as pessoas que frequentam a sua célula, as pessoas que estão indo à sua célula e as pessoas que vão na sua célula e como você se relacionar com essas pessoas. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que as pessoas são iguais a nós. Que as pessoas têm os mesmos pensamentos que nós. E quando a pessoa não é igual a nós, a gente fica até meio desconfortável, porque a gente não sabe lidar, às vezes, com as pessoas que pensam diferente da gente. E muitas vezes isso se torna um problema, porque se Deus colocou uma pessoa na sua célula, se Deus colocou uma pessoa na nossa igreja, significa que Ele quer que nós cuidemos dessa pessoa. Significa que Ele quer que nós trabalhemos com essa pessoa. Significa que Ele quer que nós discipulemos essa pessoa. Então toda pessoa que o Senhor tem enviado para nós tem um propósito. E um propósito bem definido. E por isso que a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com essas pessoas. E a Bíblia conta a história de diversas pessoas. E eu queria destacar aqui um dos eventos mais importantes da história mundial, que foi a crucificação de Jesus. E nesse episódio da crucificação, nós vamos andar nos 4 evangelhos. Nesse episódio da crucificação existem diversos tipos de pessoas que passam por lá, para aquele evento da crucificação, vêm, analisam, se entregam e assim por diante. Toda vez que você assina um cheque, ou você escreve uma data, você está atestando que Jesus Cristo veio ao mundo. Quando você coloca lá 2014, você está colocando 2014 depois de Cristo. Significa que Ele dividiu a história em 2, antes dele e depois dele. O evento mais importante da história do mundo foi a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque atestou que tudo que Ele veio fazer e tudo que Ele disse era verdade. E é verdade até hoje, né? E nós vamos tirar lições para a nossa vida a partir desses grupos que a gente vai ver. E importante vai ser você identificar e você também identificar onde você está. Se você se encaixa num desses grupos ou não. Se você está num desses grupos ou não. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, mexer na Bíblia. Pegue aí João capítulo 19, versículo 23. João 19, 23. João 19, 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes. Uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa só peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos dividir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi os que os soldados fizeram. O primeiro grupo é os que só pensam em grana.
Esses soldados estavam ali, eles crucificaram Jesus, eles martelaram Jesus na cruz. E naquela época, você sabe, né, quando os romanos crucificavam alguém, eles não deixavam bonitinho como você vê num crucifixo por aí, com a tanguinha e nada. Não, eles deixavam a pessoa nua. Eles rasgavam todas as vestes da pessoa. E quando eles rasgaram as vestes de Jesus, eles dividiram em 4 partes. Né? Não tinha só as vestes que estavam sobre ele, mas tinha uma veste que eles tinham colocado. E eles pegaram a túnica, que era um manto muito bonito, que era de Jesus, e eles falaram: o que nós vamos fazer com isso? Vamos rasgar? Não. Já rasgamos as outras, já escarnecemos dele. Essa aqui não vamos rasgar não, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa túnica. Vamos pegar essa túnica e vamos separar aqui, vamos tirar sorte entre nós. A gente joga no dado, joga um truco, não sei o que eles jogaram naquele momento, mas eles jogaram algumas coisas, provavelmente dados, tiraram sorte para ver quem ia ficar com aquela túnica. Por quê? Porque ela valia dinheiro. Então, no momento mais importante da história, tinha gente que só pensava no dinheiro. Você vai encontrar alguns desses na sua célula. Você vai encontrar gente que só pensa no dinheiro. Quanto é que eu vou gastar com isso? Quanto é que vai custar isso? Quanto é que isso vai onerar a minha vida? Quando a pessoa ela pensa em igreja evangélica, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Dízimo. Vou ter que dar meu dízimo. Não, para com isso. Deixa eu te dizer algo para você. Deus não quer o seu dízimo. Pode ficar tranquilo com isso. Sabe o que Ele quer? É tudo. Porque se você não der tudo, o teu dízimo não vale nada. Ele quer você por inteiro. Ele não quer só 10% de você. E quando a gente fala isso, que Deus não quer só 10% da gente, mas Ele quer tudo, choca mais ainda. Quer dizer que Deus quer todo o meu salário? Quer. Consagra o teu salário inteiro nas mãos do Senhor. Não é só 10% não. Ai, pastor, quer dizer que eu vou ter que trazer os meus salário inteiro aqui? Querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você consagrar tudo para o Senhor. Estou dizendo para você entregar tudo nas mãos dele. Senhor, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Me mostra, me ensina. Diz-me oferta, querido. É obrigação nossa. Mas Deus quer tudo. Por que as pessoas pensam só no dízimo? Por que as pessoas pensam só na oferta? Vai enriquecer o pastor. Quem dera que tudo que entrasse aqui fosse meu, era uma benção. Eu ia estar pulando e glorificando, mas não é, querido. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona, sabe por quê? Porque o que entra aqui é para financiar o reino. O que entra aqui, você está dedicando ao Senhor para que outras pessoas, assim como você, recebam aquilo que você recebeu. Tira da sua mente esse vício que você tem com relação ao dinheiro. Querido, como é que pode um negócio desse aqui dominar você? Pequeno demais isso aqui, gente, é papel. Como é que pode isso aqui dominar você? Como é que pode? Quantos desses você vai levar quando você for para o céu? Quantos no seu caixão vai estar disso daqui? Você vai levar algum para o céu? Vai? Nem a roupa do seu corpo você leva. Por que você se deixa dominar pelo dinheiro? Por que o dinheiro domina você? Olha que coisa interessante. Tem muita gente que se deixa fascinar com as riquezas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Isaac, lá em Gênesis capítulo 26. Que diz assim, 26 a partir do versículo 11. Ele plantou naquela terra e ele colheu 100 por um, porque Deus o abençoava. O problema não era plantar na terra, o problema era colher no deserto. Mas ele plantou e colheu porque Deus o abençoava. Se a gente desejar a bênção de Deus, não importa a terra onde a gente planta, a gente vai colher. Porque Deus vai nos abençoar. Sabe quanto Bill Gates
doou até abril de 2010? 37 bilhões de dólares. Eu vou repetir para você. 37 bilhões de dólares. Ele doou até 2010. Abril de 2010 ele atingiu essa marca de doação. Ele doou isso. Doou para as crianças, para fabricação de vacinas, para as crianças com AIDS na África, para acabar com a fome na África e para muitos outros milhares de projetos que a fundação que ele e a esposa têm. Eles doaram 37 bilhões de dólares. Por que que Bill Gates doou 37 bilhões de dólares? Porque os ricos, nós não temos nenhum rico aqui no nosso meio. Mas, eu queria que você entendesse a mente de um rico. Eu não sou, mas estou procurando entender. Na mente dele, por mais dinheiro que as pessoas tenham, eles chegam numa encruzilhada da identidade. O que é mais importante? Eu ser ou eu ter? E todos eles, sem exceção, querem escrever o nome na história. Porque eles sabem que estão chegando no final da vida. Quanto tempo dura a vida de um homem? A Bíblia diz, 70 a 80, no mais tardar, assim, o passar disso é enfado e cansaço. O que você vai fazer? Esse ano eu completo 40 anos, eu acho que eu vou começar a contar a minha vida agora de trás para frente. Eu já subi, agora eu vou começar a descer. Meu tempo está indo. Eu quero escrever o meu nome na história, sabe na onde? Na história de muitos corações dessa cidade. E na onde Deus me enviar. Sabe por quê? Porque é isso que importa. Eu posso não ser a pessoa mais rica do mundo, estou longe disso. Não preciso ser o mais rico do mundo. Deus me livre de ter tanto dinheiro. Para quê? Para ficar preocupado com os outros? Olhando para mim? Não. Eu quero que as pessoas vejam em mim o que elas viram em Paulo. Quero que as pessoas vejam em mim o que elas viram em Jesus. E que eu possa dizer, como Paulo disse, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo Jesus. O que é mais importante para você? É ser ou ter? O mais importante para Isaac, e foi por isso que ele colheu 100 por 1, era ele ser. Ser abençoado por Deus. E aí ele colheu 100 por 1. Então, você vai encontrar esse tipo de gente na sua célula, na sua vida. Pode ser que você esteja nesse grupo aqui que só pensa em grana. Querido, amado do Senhor, você precisa mudar as suas expectativas. Porque o seu dinheiro vai ficar. Pastor, quer dizer então que eu não preciso me preocupar com dinheiro? Não, querido. Você não pode deixar o dinheiro te dominar. Se o que você tem te domina, você não tem nada. As coisas dominam você. Faz um teste com você mesmo. Chega na sua casa, o que tem dominado você? Seu carro, sua casa, seu emprego? O que é que tem dominado a sua vida? O que é que tem regido a sua vida? O que é que tem direcionado seus passos? Se é o que você tem, as coisas estão erradas. Se é o que você é, você está começando a caminhar certo. Ser é mais importante do que a gente ter. Segundo grupo, abra comigo em Mateus capítulo 27, versículo 39. Mateus capítulo 27, versículo 39. Volta um pouquinho aí. Mateus 27, 39. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou aos outros,
mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha que coisa interessante. O segundo grupo é o grupo dos que debocham. Tem gente que debocha da sua fé. Ou isso nunca aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Você é crente? Aí até o olhar muda. Até o jeito de falar muda. E você é crente? Olha, as pessoas creem em bruxas e o povo não está nem aí. As pessoas creem em duende e o povo não está nem aí. O povo fala assim, ó, eu creio numa árvorezinha lá, que você colocar alho debaixo da árvore, ou você coloca alho em casa, vai trazer sorte. As pessoas acreditam, ninguém está nem aí. Não é verdade? Você entra numa loja, tem um negocinho lá, com sal grosso e alho. Você fala, para que é isso? Ah, isso aqui é para espantar o mal olhado. Ninguém está nem aí. Aí quando você fala que você crê em Jesus Cristo de Nazaré, não é? Você fala, não, eu creio em Jesus. Jesus? Para. As pessoas são capazes de crer em sal grosso, em alho, e quando você fala que você crê em Jesus, é deboche. Por quê? Porque existe um esquema montado e funcionando numa velocidade muito grande, querido, para se opor de tudo que é de Deus. Quem faz isso? Quem faz isso? É o capeta, é o diabo, é o inimigo da nossa alma, ele faz isso. Ele montou um esquema muito ardiloso para quê? Para que tudo o que é de Deus seja envergonhado, seja escarnecido, seja zombado. E muitas vezes você entra nessa. Ah, pastor, como é que eu entro nessa? Contando piada de crente. Ou não, isso nunca aconteceu. A gente conta piada até da gente mesmo. A gente faz piada das nossas coisas. O que acontece? Agora é o seguinte, a gente que é crente, a gente pode rir da gente mesmo. Mas só que os outros não podem rir de nós, não. Que história é essa? Queridos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Muito grande. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja tem sido motivo de deboche, de escárnio, de menosprezo, de gozação. As pessoas hoje, elas brincam com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele é criador dos céus e da terra e Ele é todo poderoso. E sabe por que você não é consumido por causa do seu pecado? Porque Ele não muda. A palavra diz isso. Porque eu não mudo e vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus mudasse o pensamento dele com relação a gente e nos tratasse segundo os nossos pecados, gente, nós já estava lascado. Graças a Deus Ele não muda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas estão brincando com o Senhor dos céus e da terra. Pecam e dizem assim, Deus está nem aí. Deus não leva em conta. Ah, é? Vai chegar o dia que Deus vai cobrar tudo isso da sua mão. E não só da sua mão, mas daqueles também que gozaram, que riram, que falaram. Sabe qual que é o pecado que não tem perdão? Tem na Bíblia aí, pode procurar. É a blasfêmia contra o... E tem muita gente blasfemando contra o Espírito Santo. A pessoa recebe um dom, eu não estou nem preocupado se ela está caindo, se ela está levantando, se ela está falando em língua, se ela não está. Isso não é minha preocupação. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, se é teu, Senhor, permanece. Se não é, tira. Acabou. Se é teu, Senhor, permanece. Agora, eu debochar do que o cara está fazendo, você sabe se é do Espírito Santo ou não? Então toma cuidado. Porque se você debochar do Espírito Santo, existe um peso sobre a sua vida e eu não quero estar na tua pele. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você faz.
Cuidado com o que você fala. As pessoas que estavam pertinho da cruz de Jesus, mas a cruz não os comoveu. Talvez você seja o primeiro a meter o pau quando as pessoas falam para você de igreja, de célula, de alguma coisa. Cuidado. Você vai encontrar essas pessoas na sua célula. Você vai encontrar gente assim. Quando você fala de igreja, ela vai na célula, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você fala de igreja, começa a meter o pau. Cuidado. Cuidado, não deixe que isso aconteça. Sabe por quê? Porque isso é fermento dos fariseus, isso é veneno de Satanás. Não deixe as pessoas falarem mal da igreja. Não deixe. Ah, pastor, falou mal da igreja católica, falou mal da igreja Assembleia de Deus, falou mal... Não deixa de nenhuma igreja, nem da católica. Nós não estamos aqui para meter o pau com religião. Você não está na sua célula para meter o pau em religião de ninguém. Você está lá para pregar a verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Não é para você meter o pau. Ah, pastor, a gente desceu o pau na idolatria lá na célula. Ninguém falou que era para você fazer isso na célula. Ninguém falou. Sabe por quê? Porque ao invés da gente trazer as pessoas para perto de Jesus, a gente afasta as pessoas. Você não pode fazer isso. Se Deus colocou a pessoa na sua célula, é para você cuidar bem dela, para você discipulá-la. Quando a sua vida está em jogo, o que você pensa primeiro? A gente sempre pensa em Deus primeiro. Existem os que debocham, mas quando ele está lá no carro, dirigindo o carro, e o carro vai bater, o que ele fala? Meu Deus, o avião está caindo, o que ele fala? Meu Deus. Terceira turma aí. Mateus ainda, capítulo 27 ainda, versículo 54. Quando o centurião e os que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Terceiro grupo, os que se impressionam. Você vai encontrar os que se impressionam. Os que se impressionam com o quê? Os que se impressionam com tudo. Tem aqueles que se impressionam quando você fala da igreja, oh, quando você fala de Deus, ah, quando você conta um milagre, ai, que lindo, que maravilhoso. São aquelas pessoas que se impressionam, depois do terremoto, depois do trovão, depois do céu escuro, o que aconteceu? O guarda ficou impressionado, oh, verdadeiramente esse era filho de Deus. Aconteceu alguma coisa com esse guarda? Não. Ele simplesmente ficou impressionado. Tem gente que fica impressionada na sua célula? Tem. Tem gente que cerca você, que você convive, que fica impressionado com as coisas que você conta de Deus? Tem. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que você não deve contar. Vou dizer para você por quê. Vou contar uma experiência minha. Um belo de um dia, um irmão da igreja, não dessa igreja, de outra igreja, ele foi me visitar. Chegou lá em casa para me visitar e tal. E papo vai, papo vem, muita alegria, muita festa, muita... Cafezinho, pão de queijo, tome cafezinho, bebe come pão de queijo, bebe cafezinho, aquela história toda. Tá? E quando ele estava saindo de casa, eu tinha recebido uma bênção muito grande, há uns 10 dias mais ou menos, antes dele me visitar. E quando ele estava saindo de casa no portão, eu ainda morava ali no centro, ele estava saindo assim, sabe, eu lembrei da bênção que eu tinha recebido. E quando eu estava, falei, fulano! Aí ele virou para mim, o Espírito Santo falou, sabe aquela fração de segundo quando o Espírito Santo fala com você? Você sabe que é a voz do Espírito Santo? O Senhor falou para mim assim, cala a tua boca. Eu sabia que era Deus, conheço, ele tem essa intimidade comigo, ele me manda calar a boca, ele me manda falar, cala a tua boca. Aí eu obedeci na hora, eu obedeci porque o impacto foi tão grande, foi aquela paulada assim que você conhece, que Deus faz. E eu dei aquela parada e falei, tá. Ele falou, o que foi? Eu falei, não, nada, eu tinha lembrado uma coisa aqui. A palavra me veio na boca e eu acabei engolindo e tal. Não é nada não, tal. Deus abençoe, tchau, 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 tchau. Aí eu voltei para dentro de casa e falei assim, Senhor, por que o Senhor não permitiu? Por que o Senhor me mandou calar a boca? Que intimidade é essa que o Senhor me manda calar a boca? Por que o Senhor me mandou calar a boca, Senhor? Ele falou assim, porque se você contasse,
a sua bênção para aquela pessoa deixaria de ser bênção para ela. Não é bênção para ela. Ia ser maldição. Mas por que, Senhor, lê irmão e tal? Ele não quer saber do que Deus, do que eu tenho feito, o Senhor falando, o que eu tenho feito na sua vida. Para que você vai contar? Aí eu fiquei quieto, eu aprendi uma lição. Não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir a bênção que Deus te deu. Deu para entender isso? Você tem que pedir discernimento do Senhor. Senhor, é para mim contar mesmo ou não? Eu devo contar o que o Senhor fez ou não? Até para abençoar, a gente tem que pedir permissão de Deus, até para abençoar. Porque a tua bênção pode se tornar maldição. Tem gente que fica impressionado com o que você recebe. Mas o que ela faz com isso? O que ela faz com isso? Existem os que se impressionam, mas não faz movimento nenhum para ir para o lado de Deus, para ir para o lado de Jesus. A sua bênção, o que você recebeu, deve ter uma orientação clara de Deus, para saber se você deve contar ou não. Se você deve testemunhar ou não. Deus é o maior interessado na tua vitória. Mas não pense você que tem pessoas que estão interessadas na sua vitória. Tem pessoas que querem ver sua derrota. E é por isso que você deve pedir discernimento de Deus. Deus, eu devo contar ou não? Pastor, então quer dizer que agora eu vou ter que pisar em ovos? Vai, querido. Vai. Você vai ter que amar todo mundo indistintamente. Não é por causa disso que você vai falar assim, agora esse eu vou amar, esse não vou amar, esse eu vou amar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, não confunda as coisas. Mas você tem que ter discernimento para quem que você conta o que Deus tem feito na sua vida. Porque de impressionista o mundo está cheio. Está cheio de gente que fica impressionado. A igreja está crescendo. Tem um monte de gente na minha célula. Que legal, que bênção. Cala a tua boca. Para que você ficar contando isso? Você acha que as pessoas estão interessadas em saber? Olha, lá na minha célula tem uma pessoa que o Senhor resgatou lá do império das trevas e trouxe para o reino dele. Você pediu direção de Deus para contar isso? Cuidado, cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quarto e último grupo, vai lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Versículo 40, perdão. Lucas capítulo 23, versículo 40. Lucas 23, verso 40. Vamos ler o 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O quarto e último grupo, que é talvez o que mais importa para a gente, são aqueles que se entregam. Você sempre vai ter os que se entregam. Os que realmente querem um tratamento de Deus, querem uma cura de Deus, querem mais de Deus. Você vai ter sempre esses. E o ladrão aqui nos ensina algumas coisas. Ele reconhece o seu pecado. Ele fala assim, eu e você, falando para o outro ladrão, nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram com que nós estivéssemos aqui. Agora, deixa eu dizer algo para você. A esses homens aqui, eles tinham sido condenados à morte, e a condenação à morte era o pior dos crimes, pior das sentenças que tinha. Ainda mais morte de cruz. Provavelmente esses homens eram não só ladrões,
mas eram latrocidas. Roubo seguido de morte. Eles roubaram e mataram. Por isso que eles estavam condenados à cruz. Por isso que eles estavam morrendo dessa forma. E outra, condenação na cruz era Zé Fini, acabou. Não tinha esse negócio assim, ó, vai ficar um tempinho na cruz, depois desce, tá salvo, tá, beleza, não. É dali, morreu. Crucificou na cruz, morreu. Não tinha esse negócio de descer. Esse negócio de sair de lá. Era a pena capital. Ele morria. Era como se fosse um enforcamento. Só que o enforcamento é mais rápido, mais rápido e melhor. Por quê? O enforcamento quebrou o pescoço, morreu e acabou. Agora, a crucificação era pior de todas as execuções. Pior de todas as execuções. Nem cortar a cabeça era pior. A pessoa morria ali em agonia. Por quê? Porque ela ia se sufocando, com o sangue escorrendo. Era a pior das crucificações, a pior de todas as formas de executar uma pena capital. E esses homens estavam ali, não porque eles eram bonzinhos, não. Só que você sabe o que aconteceu? Ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele falou, nós estamos sendo punidos com justiça, mas esse homem, ele não cometeu nenhum pecado. Ele não fez nada. O que ele fez para receber essa sentença? E eu e você sabemos que Jesus não tinha pecado. E aquele homem reconheceu isso. Outra coisa, ele creu na vida futura, ele creu na eternidade. Ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. E sabe o que Jesus lhe garantiu? Hoje, você estará comigo no paraíso. Hoje, você vai estar comigo no paraíso. E se você observar bem a palavra, Jesus morreu antes. Só que lá em 1 Pedro diz que Jesus desceu ao Hades, ao inferno. Quem que inaugurou então o paraíso? O ladrão da cruz. Jesus foi lá encontrar ele depois. Olha quem que inaugurou o paraíso que você vai e eu vou. Um ladrão. Ex-ladrão. Né? Porque agora ele era salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Hoje estarás comigo no paraíso. Só o Espírito Santo pode mover o coração das pessoas. Não é a sua sapiência, não é a sua leitura bíblica, não é o jeito que você conduz a célula. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Como é que uma pessoa larga do pecado? Quando o Espírito Santo convence. Quando é que uma pessoa larga de um vício? Quando o Espírito Santo convence. Quando é que a pessoa larga uma vida promíscua? É quando o Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que faz essa obra, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que comove. É Ele que é capaz de fazer isso. Só Ele. E quando Ele faz, querido, quando Ele marca uma pessoa, quando Ele coloca o selo dele na pessoa, tudo que vier contra aquela pessoa, ela sabe em quem ela tem crido. E ela está bem certa que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede, pensa ou sonha. O que Deus tem reservado para nós é muito maior. São 4 grupos. Os que só pensam em grana, os que debocham, os que se impressionam, os que se entregam. Qual deles você faz parte? Qual deles você faz parte hoje? Se você faz parte de um desses outros 3, eu queria que você fizesse parte desse que se entrega. E saiba que essas pessoas elas vão estar na sua célula. Deus vai enviar essas pessoas lá, não porque essas pessoas são enviadas, mensageiros do capeta. O Senhor enviou esse fulano aqui para atrapalhar a minha célula. Para destruir o que o Senhor está fazendo. Não, ele não é emissário do capeta. Pode ficar tranquilo com isso. Deus não vai enviar ninguém para ouvir a palavra. O diabo não vai enviar ninguém para ouvir a palavra, não. É só Deus que é capaz de fazer um negócio desse. Então, se Deus enviou o camarada lá, na sua célula, pode ser que ele esteja num desses outros 3 grupos aqui, dos que debocham, dos que se impressionam, dos que só pensam em grana. Não tem problema. Diz um hino antigo, né, que a tia Márcia vai lembrar. Eu venho como estou. Eu venho como estou. E sabe o que Deus faz?
quando a gente vai como a gente está, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura. Deus tem propósito na vida daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa seja o líder de célula, o auxiliar de célula que você está procurando. Ai, Senhor, esse cara não tem jeito. Tem. Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré endireita. Ele pode endireitar. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar, queria que você fechasse os seus olhos. E que você realmente se entregasse a Jesus de todo o teu coração, querido. De todo o teu coração. O que Deus tem preparado para você, para a sua célula, é muito grande, é muito tremendo. São muitas vidas que vão chegar ao conhecimento do Senhor através da sua vida. Deus, eu quero orar agora, Senhor. Senhor, porque existem 4 grupos que sempre estão presentes na nossa célula, na nossa igreja. Senhor, e essas pessoas, Pai, elas vão se converter, Senhor. Elas vão se entregar totalmente ao Senhor. Elas vão viver nos teus caminhos, andar nos teus caminhos. Vão ser auxiliares de célula, vão ser líderes de célula, supervisores de áreas, supervisores de setores, pastores, para a glória do teu nome, Senhor. Então, Senhor, começa a trabalhar, Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas pensando aqui em determinadas pessoas que já frequentam a célula, que se encaixam em algum desses grupos. Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor esteja indo e tocando, Senhor, e fazendo a obra que é do Senhor, pavimentando esses corações, ó Pai, em nome de Jesus, arrancando tudo que é de ruim, Pai, para que a Tua palavra chegue, Senhor, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, e toque, Senhor, a vida de cada um deles, Pai. Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando de nós também, que nós possamos, Pai, olhar para nós e realmente entregarmos tudo que nós temos, tudo que nós somos nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos, Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que dependemos do Senhor, que precisamos do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a transmitirmos essa palavra, essa convicção a todos quantos necessitam, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.